olhar o escrito aqui. Ah, entendi. Aí o que acontece? Depois você assiste o vídeo. No final é assim, ó. Aí, bem, de acordo com o autor desse livro, o Oscar Cullmann, ele chega a dizer, né, que o Apocalipse, né, o livro que encerra a Bíblia cristã, pelo menos o que ele diz é que a presença legítima do Apocalipse no cânon foi contestada pela primeira vez por volta do final do século II, do segundo século, e desde a metade do século III, sobretudo no Oriente. Mas por volta de 150, o Apocalipse era considerado um livro inspirado por Justino e pelo cânon de Muratório. Apocalipse significa revelação, e o título completo, tal qual aparece no capítulo 1, versículo 1, significa o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Este João afirma que fala como profeta, versículo 9 do capítulo 1, e termina o relato de suas visões dizendo: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. É verdade, deixa eu ver aqui, que todas essas visões têm um caráter literário. A gente conversou isso semana passada, quer dizer, nas semanas anteriores, falando a partir da obra de Valtair Miranda. Um caráter literário, mas isso não exclui que o autor tenha sido um visionário. Porque, por exemplo, talvez algumas pessoas possam pensar assim: já que é literatura apocalíptica, ele teve uma imaginação e foi escrevendo. Só que o fato de ele escrever numa literatura apocalíptica, que realmente tem muito símbolo, não quer dizer necessariamente que ele não tenha tido uma experiência mística de visão e revelação mesmo. Por Deus, pelo Altíssimo. Né? Não foi? Senão eu acho que não iam encaixar na Bíblia cristã, né, Pedro? Senão ele está enrolando aí. Já pensou? Imagina, aí, visões do Rei Leão. Aí, se bobear, tem gente pregando isso aí, né? É verdade. Então, nesse caso aqui, o Apocalipse era um gênero literário tradicional no judaísmo. A literatura apocalíptica judaica, de acordo com Oscar Cullmann, é abundante. E ele menciona, por exemplo, o livro de Enoque, né, que a gente chegou a citar aqui. Tem a ascensão de Moisés, o Apocalipse de Baruque, o testamento dos 12 patriarcas, e encontram-se igualmente traços desse gênero literário no Antigo Testamento, em particular nos livros de Ezequiel e Daniel. Os livros contidos no manuscrito do Mar Morto, os manuscritos de Qumran, pertencem parcialmente a esse gênero. E aqui, continuando, para descrever o indescritível, é natural que o autor se sirva de imagens e que as tome emprestado, sobretudo dos apocalipses judaicos que conhece, até porque os seus leitores teriam um entendimento do que ele estava querendo dizer, porque era uma literatura corrente na época. E não é possível nem necessário, para explicar este recurso, as imagens e aos motivos tradicionais, pressupor a utilização de fontes cristãs ou decompor o livro em uma série de escritos ou redações diferentes. Outras imagens ele empresta da astrologia e da mitologia pagã, ou seja, uma linguagem que as pessoas daquela época entenderiam. Antes que alguém possa ter uma ideia errada de Apocalipse, ou do que o Oscar Cullmann está falando, é que às vezes você faz citações de termos que são comuns da época. Por exemplo, a palavra encantado, a gente sabe que é uma palavra relacionada a feitiço, mas ninguém hoje em dia, quando fala, poxa, olha, fulano ficou encantado com Beltrana, ninguém diz que ele está enfeitiçado, né? Então, por exemplo, entusiasmado é você ter um Deus dentro de si. E quando a gente fala que alguém está entusiasmado, só fala que alguém está animado. Entende? Então, a questão é o significado da palavra na época. A gente tem que pensar sempre que o autor não está escrevendo para os moradores de Vigário Geral. O autor está escrevendo para os seus leitores originais. Então a gente tem que ir lá para tentar entender a época de lá, para a gente poder compreender com os olhares de lá, com empatia, né, tendo essa hermenêutica, para que a gente não venha interpretar com a cabeça daqui.
Porque se a gente interpretar com a cabeça daqui, aí vai dar ruim. Porque não foi escrito para a cabeça daqui, foi para a cabeça de lá. E aí, serve-se, porém, sobretudo, de elementos litúrgicos do culto da igreja primitiva para descrever os eventos futuros que acontecerão na esfera celeste. Por exemplo, a última trombeta, instrumento de culto. Essa utilização da linguagem litúrgica pressupõe uma ideia fundamental do cristianismo primitivo. O culto é uma antecipação do fim. Então, lembra que a gente falou a partir da obra de Voltaire, nas semanas anteriores, que através do culto, o indivíduo é como se ele já tivesse experimentado a vitória final. Ou seja, a gente passa a tribulação aqui no dia a dia e na hora do culto a gente já está vivendo a vitória, né? E aí, não é por acaso que o autor tem sua primeira visão num domingo. Versículo 9 do primeiro capítulo. É a primeira denominação do dia do Senhor, que é o dia da ressurreição de Cristo, dia em que as primeiras comunidades se reuniam para o culto. E aí, mas por outro lado, o autor deixa entrar em sua visão do futuro o tempo presente. O livro está repleto de alusões históricas. É verdade que nem sempre é possível identificar com certeza os imperadores romanos em vista, mas é certo que se fala de Roma, chamando-a de Babilônia, do culto ao imperador e da perseguição da igreja que esse culto provoca. Ainda que a besta emergindo do mar, capítulo 13, versículo 1 em diante, que está a serviço do dragão, e o dragão aqui é o diabo, represente o poder demoníaco que está por trás de cada império conquistador, o autor pensa no Império Romano de seu tempo e, mais precisamente, na perseguição da igreja sob Domiciano, que deu uma difusão especial ao culto imperial, aquela ideia de que o imperador também é Deus e que você precisa adorá-lo. Aí a igreja vai ter um problema com um cara desse. E aí, obviamente, começa a perseguição, porque ele pode matar, pode fazer acontecer, né? Imagina você lidar com alguém que, se cismar que você tem que morrer, te mata. Então é um negócio complicado. E aí, como é que você contraria uma pessoa dessa? Ninguém vai contrariar. Só que, no caso do cristão, a gente morre, mas vai contrariar você. Entendeu? E aí, nesse caso aqui, a diferença dos apocalipses judaicos orientados somente para o futuro, o Apocalipse de João é caracterizado pelo conceito cristão de tempo, segundo o qual o centro da história divina já foi atingido por antecipação em Jesus Cristo. Assim, todo o tempo presente já é tempo do fim, mesmo que o cumprimento ainda fique por vir. O autor mostra o aspecto celeste dos acontecimentos presentes, como descreve o aspecto celeste dos acontecimentos futuros. Esta é a chave da compreensão de todo o livro. Então ele fala do que acontece lá no céu, que a gente pode participar nos dias de hoje, e do que acontece lá no céu, que vai ser só um futuro que a gente vai experimentar. E aí o Apocalipse contém também 7 cartas: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A gente encontra isso no capítulo 2 e no capítulo 3. Elas contêm alusões a situações concretas, ou seja, não é nada relacionado a tá rolando um problema lá mesmo. Então, a igreja está tendo um problema, ou outras, a igreja está realizando algo positivo, e nisso, né, o Senhor está mandando João escrever para aquela comunidade. E elas, a composição destas 7 cartas é característica da intenção pastoral do autor. Dentro de um objetivo pastoral de exortação às igrejas em situação crítica, o autor transpõe acontecimentos de seu tempo para fazer sobressair seu valor escatológico. Através de seu número, que indica a plenitude divina, essas 7 igrejas representam a igreja inteira. Lembra? 7, perfeição, um número que completa. E aí nisso, ao mesmo tempo, este papel representativo representa a importância da Ásia Menor para o cristianismo daquele tempo. É um modo de destacar, além de o 7 ter uma linguagem simbólica, também tem um aspecto de dizer que, olha, a região da Ásia é o celeiro, né? E aí nisso, em uma série de quadros coloridos que não descrevem uma sequência cronológica de eventos futuros, mas são, por assim dizer, progressivamente encaixados uns nos outros, com diversas ilustrações sobre o mesmo tema.
o autor descreve o grande drama que lhe foi dado a revelar. E aí a gente percebe, no capítulo 2 e 3, capítulo 1, você tem aquela questão da salvação, da saudação, do preâmbulo e tudo tal. Capítulo 2 e 3, as cartas. E aí no capítulo 4, a visão da liturgia celeste. 5, o livro com os 7 selos. 6, a abertura dos primeiros 6 selos, com os 4 cavaleiros. E aí nisso, deixa eu ver aqui, peraí, só um instante. Peraí. Só um instantinho. É que tá uma palavra aqui. Deixa eu ver. Só um instante. A gente tem uma... É como se fosse um interlúdio, né? A gente tem mais ou menos um interlúdio, como se fosse um momento, né, de louvor, digamos assim, falando, apontando para os vencedores, né? E aí nisso, deixa eu ver, para ter uma ideia, porque Cullmann aqui usa um termo intermezzo. E aí nisso eu fui para o Google, obviamente, né? E aí está dizendo que a pequena representação dramática, ou mais frequentemente peça musical, executada no intervalo entre 2 atos de uma peça teatral ou ópera, como se fosse o intermédio, né? Como se fosse uma curta peça musical. E aí nisso, como eu não sou um cara muito culto, né? A gente dá um Google para dar uma aliviada na situação. Vou seguindo aqui, capítulo 8 e 9, bendita internet. Capítulo 8 e 9, a abertura do 7º selo, a introdução, introduzindo a visão dos 7 anjos com 7 trombetas. 10 e 11, um outro intervalo, né, do pequeno livro das 2 testemunhas. Capítulo 12 a 14, a 7ª trombeta desfecha as visões da mulher e do dragão, das 2 bestas e do julgamento. 15 e 16, a visão dos 7 anjos com 7 taças, que são 7 flagelos. 17 e 18, queda da Babilônia, que nesse caso aqui é símbolo para Roma. 20, o reino de 1000 anos de Cristo, a derrota definitiva de Satanás e o julgamento final. 21 e 22, novos céus e nova terra, e a visão da Jerusalém celeste. E aí Cullmann vai falando, né, sobre deixa eu ver aqui, a linguagem desse escrito é muito particular e pode-se até estabelecer uma gramática especial para o Apocalipse. Isso se deve, por um lado, ao estilo litúrgico e, por outro, à influência semítica que é percebida em toda parte nesse grego, que certamente é o pior de todo o Novo Testamento. Com certeza o autor não pertencia ao ambiente grego, mas procede provavelmente da Síria ou da Palestina. Então, de acordo com pesquisadores, o que se observa aqui é que é uma obra escrita com um estilo litúrgico, né? Percebe-se que é um material feito como se fosse uma ordem de culto, digamos assim, uma liturgia. E sem falar que, embora o texto seja escrito em grego, mas ele é escrito em grego com categoria de pensamento hebraica. Então, como, por exemplo, o indivíduo ele vai falar no idioma, mas com expressões idiomáticas de outra língua. É como, por exemplo, suponhamos que alguém fosse, deixa eu ver, pela idade de todo mundo aqui, eu acho que a única pessoa que deve escapar é a Patrícia. Lembra daquele personagem do Chico Anísio que falava, vou arrebentar a boca do balão? É da minha época, não. Ah, fala sério. Então tá legal. Aí por esse tá legal. O pobre tem que morrer. Alguém lembra disso aí? Né? Então, ou seja, são coisas que assim, se você for falar no inglês, você não vai estar dizendo nada para o norte-americano. Entende? Por quê? Porque corresponde a uma época de um século, de uma década da história da vida de algumas pessoas, que nem se nós falássemos com
jovens hoje, a gente estaria dizendo alguma coisa para eles, né? Então, por exemplo, se na década de 80, se você quisesse chamar alguém de pão duro, você chamava de seu nonô. Se você chamar alguém de seu nonô hoje, você não está dizendo nada. Não sei se deu para entender onde eu quero chegar, que assim, o que o pesquisador, ele percebe aqui? Que embora o texto seja escrito numa língua, a categoria de pensamento é de uma outra língua. Por isso que assim, da onde vem as suspeitas, né, da origem do escritor. Continuando aqui, o autor insiste em se chamar eu, João. E este é o único escrito do Novo Testamento atribuído a João, que mesmo afirma que tem como autor alguém chamado João. Este encontra-se na ilha de Patmos, no oeste da Ásia Menor, por causa da palavra de Deus, o que pode significar que ele chegou lá com a intenção de pregar o Evangelho, ou então que foi exilado lá por ter pregado o Evangelho, de acordo com o capítulo 6, versículo 9, e com o capítulo 20, versículo 4, deve aceitar-se o último sentido. Uma parte da tradição antiga identifica já bem cedo este João como o apóstolo, o João filho de Zebedeu, autor do quarto evangelho. Isso a gente comentou na obra do Valtair anteriormente. Mas a partir do fim do século II, essa opinião começa a ser contestada por alguns, e por volta da metade do século III, Dionísio de Alexandria, morto por volta de 265 d.C., escreve: João, autor do Apocalipse, é um homem santo e inspirado por Deus, mas eu não aceitarei facilmente que este era o apóstolo. Ou seja, lá em 265 já tinha gente que desconfiava se era João mesmo ou não. Dionísio baseia sua opinião numa análise literária e teológica comparada desse escrito e do quarto evangelho, que ele atribui por sua vez ao apóstolo João. Com efeito, vários pormenores lhe dão razão. Por exemplo, em Apocalipse 18, 20 e Apocalipse 21, 14, João fala dos apóstolos sem que ele mesmo aparentemente se conte entre eles. Ele fala como se assim fossem a parte dele mesmo. Por outro lado, o vocabulário e a língua de nosso escritor diferem também em relação ao Evangelho de João. Uma comparação minuciosa entre o quarto evangelho e o Apocalipse faz, entretanto, aparecer analogias nos temas doutrinários. Por exemplo, o conceito de testemunho, o de Cordeiro de Deus, como você vai ver em João 1, 29 e versículo 36 também, com Apocalipse capítulo 5, versículos 6 a 14, o de bom pastor, João 10, Apocalipse 7, versículo 17, o de água viva, João 6, 37 e 38, com Apocalipse 21, 6. Se não se pode, pois, tirar uma conclusão sobre a identidade do autor dos dois livros, há todavia uma certa proximidade entre os dois, que ainda restaria explicar. Então, nesse caso, assim, a gente não tem como, né, tirar uma conclusão para dizer, né, quem é o autor do Evangelho e o do Apocalipse. Mas, pelo que Oscar Kuhlmann fala aqui, também não dá para afirmar que são os dois, né? Então, desculpa, a gente não vai negar, mas também não vai afirmar, porque algumas citações, algumas palavras, algumas coisas que o João de Apocalipse fala não tem uma certa familiaridade com aquilo que o João do Evangelho fala. É como, por exemplo, dificilmente você vai me ouvir usar a palavra óbice, dificilmente você vai me ouvir usar a palavra estupefato. Por quê? Pelo que você me conhece, você percebe que no meu vocabulário eu não sou de usar esses tipos de palavras. Então, na hora que eu estiver escrevendo, você vai ter uma certa desconfiança de assim, não, está o nome dele aqui no livro, mas assim, não é comum ele escrever isso em livro nenhum, só nesse que ele está escrevendo desse jeito. Pode ser ele? Pode, mas tem algumas pistas. E, ele está usando um regionalismo lá do sul do Brasil, em vez dele falar moleque, ele está falando piá. Piá não é uma gíria de Caxias, de Duque de Caxias. Isso é o pessoal lá de Foz do Iguaçu que fala. E percebe que assim, eu estou usando um jeito meio pobre de explicar aqui, que o pesquisador, ele vai percebendo algumas coisas, que aí quando você vai falar, aí o crente piedoso já fala assim, aí, o cara está desmentindo a Bíblia. Então,
não é uma questão de você negar Jesus, não é negar a fé, é que o cara está pesquisando e na pesquisa ele vai detectando algumas coisas e vai compartilhando com sua audiência. Fala, Fernando. Pastor, não pode Eu sou crente. Não pode ser em relação a, tipo assim, quer ver? O ambiente que ele vivia antes de ser condenado e o ambiente que ele estava vivendo depois de condenado. Pode ser também, mas é o que está sendo dito aqui. A gente não vai desmentir dizendo que não é o mesmo João, mas afirmar também é um negócio que seria bom ter um pouquinho mais de cuidado. É isso que ele está dizendo. Mas fica à vontade, vai pregando dizendo que é o João do Apocalipse. Ninguém na igreja está esquentando a cabeça com isso. Entende? A gente aqui está pesquisando. O povo na igreja quer uma benção. Nem estudar muito o povo quer benção. Se Deus desse benção porque você precisar estudar a Bíblia, até eu, velho. Então, aí nisso, só que aí Deus me deixa numas provas braba, que aí eu vou tentar, né, aprender alguma coisa para ver se a vida melhora. Mas vamos seguir aqui. Nesse caso, quanto à data, temos o testemunho de Irineu do século II, né, do segundo século. Segundo este, o Apocalipse foi escrito no final do reinado de Domiciano, em 96 depois de Cristo, durante a perseguição generalizada e sangrenta que este então dirigia contra os cristãos que se recusavam a render culto ao imperador como se fosse a um deus. Esta data é confirmada por numerosas passagens: Apocalipse 3:10, 3:13, Apocalipse 17:6, 18:24, 19:2 e 20, versículo 4. Em todos os tempos até os nossos dias, o Apocalipse, por um lado, objeto de uma consideração exagerada, porque mexe com a curiosidade, né? Quem é o dragão? Quem é o dragão? São Jorge, por favor, me empreste o dragão. Tô brincando. Aí nesse caso, né, em relação a isso, sou crente. Aí, em relação a isso aqui, a gente, por exemplo, vai observar, né, que em relação a esse caso, tem gente que tem uma consideração exagerada pelo Apocalipse. É aquela curiosidade: quem é a besta? A besta é o Papa, a besta é o computador, a besta é o carro besta, a besta é o código de barra. Antena da televisão. Sei lá, o que eu já ouvi desde a minha infância até hoje, que poderia ser a besta, não está no gibi, né? Exatamente. Por exemplo, tem gente que, vez por outra, manda um WhatsApp pra gente aí, dizendo que um chip que tiver na mão é a marca do anticristo, né? E aí o que acontece? Às vezes a pessoa está a serviço do anticristo sem nenhum chip e está dizendo que é com um chip que a pessoa vai estar a serviço do anticristo. Mas é assim, entende que em vez da gente ficar procurando, é só a gente, essa mentalidade é anticristã, essa atitude é anticristã. A gente precisa se precaver mais na questão da essência do que o texto está falando, do que no significado. Não, isso aqui significa isso. Lembra quando eu falei semana passada? Lucas 15, aí foi o filho pródigo, voltou e teve churrasco. O churrasco significa não sei o que lá, o anel significa não sei o que, a pedra no anel significa não sei o que está dentro do não sei o que é o anel, e aí nisso a sandália significa não sei o que lá, o porco significa porco mesmo, e aí nisso, sabe, assim, quando, por exemplo, Apocalipse é o seguinte: a maldade vai ter fim, o nosso Deus reina, e no final o diabo perde, entende? E a igreja, como diz aquela música, a igreja vem, né? Então a ideia é falar de vitória. Vamos animar esses irmãos que estão desanimados, esses irmãos que estão pensando assim: meu Deus, e Jesus não vem, e a coisa só piora. Então vamos trazer uma palavra de como é que eu posso dizer, de motivação para esse pessoal. E aí nisso a gente vai reparar que, enquanto de um lado tem uma consideração exagerada, né, sobretudo em certas seitas que, por um menosprezo total ao seu caráter histórico, servem-se dele para calcular a data do fim do mundo. Já viu quantas vezes já ficou marcado de Jesus vir, né? E aí nisso, aí todo mundo se desfaz de tudo, Jesus não vem, aí os teólogos vão e reinventam o negócio, né? Não, né? Paranauê, mas não, mas aí o pregador já vai e faz o, né? Ô Paranauê,
Aí já faz um negócio, não foi bem assim, o que eu quis dizer foi não sei o que lá. Jesus voltou, mas ele voltou, tá lá invisível. Ele voltou, mas ele voltou na nuvem, ele tá lá na nuvem, daqui a pouco ele volta, né? Aí e fica, né? Mas nessa brincadeira já vendeu casa, já perdeu o casamento, perdeu o emprego, tá todo enrolado. E aí nesse caso, a gente tem o pessoal que é exagerado. Por outro lado, ele é objeto de uma aversão acentuada durante a antiguidade na Igreja Oriental, mais tarde por Lutero, por causa do caráter demasiadamente concreto da esperança. Então, enquanto de um lado, né, tem aquele exagero, do outro lado, né, o pessoal quer ficar longe dele. Aí ele é muito simbólico, não fala nada de prático assim para a vida da gente, né? Então rolou um lance desse, e ele não merece nem uma coisa nem outra, nem exagero nem aversão. Em todo caso, ele contém uma mensagem particularmente importante no fim do Novo Testamento de toda a Bíblia: vem, Senhor Jesus, Maranata. A gente está aqui na expectativa, né? Lembra-nos o objeto de toda essa história da salvação, que é o objeto do Antigo e do Novo Testamento. Ao colocar todo o tempo intermediário entre a vinda de Cristo e o fim do mundo na perspectiva cristã do tempo, na qual a época atual já aparece como um tempo final determinado pela obra de Cristo, o Apocalipse tem uma grande uma grande atualidade, sem nos autorizar a fazer cálculos, porque o cálculo é que pega, né? Ah, meu Deus do céu, um tal de Jesus vem em ano tal, de 1000 passará, mas 2000 não chegará. Aí chega 2000, aí depois o pessoal fala que é 2012, mas em 2012 é negócio de Inca, Maia e Azteca, não tem nada a ver, velho. O pessoal começa a viajar na maionese, aí, mas é o fim, e aí fica todo mundo lá, no caso, aí tá assim, vamos ver, vamos comemorar o ano novo? Não sei, vai que de repente a gente gastou maior dinheiro, aí quando vai soltar o fogos meia-noite já era, né? Não, mas é o final de 2012, aí fica nessa brincadeira. Então, sem marcar data, sem fazer cálculo, né? O Apocalipse ele nos permite compreender os acontecimentos da época atual sob essa luz. Para mim, a Babilônia hoje pode ser qualquer coisa, né, que de alguma forma me seduz e me atrai para longe do ministério, para longe do propósito, para longe da vontade de Deus. Em vez de eu ficar esperando assim, vai chegar um dia. Aí eu falo assim, meu filho, sente-se, ainda não chegou. Graças a Deus seu pai não passou por isso. Passou e ele não soube, né? Aí nisso, seu pai não passou por isso. Mas vai chegar um tempo lá no futuro que vai ter a Babilônia. Fuja da Babilônia. O pai não fugiu. O pai mergulhou, nadou, se sujou na Babilônia, mas não sabia, porque ele achava que a Babilônia era só lá na frente, né? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, a ideia é o que? A gente ter uma compreensão apocalíptica da atualidade, né? Então, basta ler o vigoroso capítulo 13 sobre o Império Conquistador e a ideologia totalitária para nos dar conta de até que ponto esse escrito está próximo de nós, mesmo falando somente do Império Romano e de seu culto ao imperador. Não vamos muito longe. Se você não adorar a imagem da besta, aí pode pensar qualquer uma aí, eu não vou mencionar nada para não dar treta na internet, mas assim, se você não adorar a imagem da besta, vão assassinar a sua reputação, vão malhar você, vão linchar você na internet. Está arriscado, por exemplo, você ser ridicularizado até na sua própria igreja. Ih, fulano, não sei o que, nada a ver. Tá dando para entender? Oi. Aquela visão de quem a besta tá aí, velho. E aí quando vai ver a besta quadrada tá me zoando porque eu tô vendo a besta, vai. Aquele cidadão lá que profetizou que ia acontecer em junho e julho, lá no Castelo, de Brasília, o exército ia tomar conta, ia fazer acontecer. Aí o que deu? Não deu nada. Não, assim, a questão que fica. Não fala sobre isso não, que me dá uma tristeza quando eu vejo o Cabo Daciolo, que estava conquistando a multidão, ele estava popular, ele estava legal,
mas ele foi cismar de dizer que profetizava. Um monte. E ele profetizava que ele ia ganhar em primeiro turno. Aí assim, se ele falou com sinceridade, ele desqualificou o evangelho, né? Então assim, ele manchou a imagem dos cristãos com aquilo ali. E se ele fez uma jogada de marketing, ele ficou como um canalha. Entende? Então assim, eu prefiro achar que ele agiu como um ingênuo, né? E assim, e acabou assim queimando os cristãos, o evangelho, os pregadores, né? Eu prefiro pensar isso do que pensar outra coisa dele, né? Até porque ele falou, oi? Por cima do muro, não. Depois disso tudo, não apoiou nenhum outro. Mas essa parte nem me preocupa, porque essa é a parte política. A parte que me incomoda é quando ele vai para a parte profética. Tudo bem que eu vejo uma questão política. Mas qual era o que mantia a tradição da família e o que esculachava a família? Poxa. O problema é que os evangélicos, os evangélicos que não apoiam o Bolsonaro, entendem que o discurso do Bolsonaro, não sou eu, estou dizendo os evangélicos, já está mexendo a cara aqui assim, ó. Mas que Entendeu? Aí acontece, tem que ter cuidado. Por exemplo, os evangélicos que não apoiam o Bolsonaro, entendem que o Bolsonaro tem um discurso de ódio, que eles, não eu, calma. Entende? Assim, não, eu não estou dizendo quem apoia ou não apoia, estou dizendo que os evangélicos que não apoiam, que tem um discurso de ódio, tudo dele é na bala, né? Que assim, que ele é a favor da ditadura, que ele é contra a democracia, geralmente é por aí. Os evangélicos que não apoiaram Haddad era preocupado com o quê? Aborto, né? A questão de regulamentação da internet, da imprensa, da mídia, a questão, né, dos problemas relacionados ao crime de corrupção, de colarinho branco, ideologia de gênero, essas coisas todinhas. Então, o que acontece? Não tinha saída, ou era um ou era outro. Entende? Era um ou era outro. Ou é um que é o seguinte, vamos quebrar geral, né? É bandido? Pô, né? E aí o cristão, ele pensa o seguinte, não, peraí, por mais que o bandido seja criminoso, o bandido criminoso foi legal, né? Por mais que o bandido ele seja perverso, covarde, maligno, não é do cristão querer que ninguém morra. Não. Entende? Não é de querer. Eu não estou falando da necessidade. Eu não estou falando da necessidade de abater um criminoso a fim de poupar 100 e 200 pessoas. Eu estou falando de querer matar. É outra coisa. Matar para proteger a sociedade, Fernando, é uma coisa. Isso todo cristão entende. Agora, querer a morte do bandido, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. E a gente sabe que, infelizmente, tem crente que quer morte de bandido. Particularmente, eu que não sou crente aqui. Eu estou entendendo o ponto de vista do senhor, a explicação muito válida. Mas ele... E eu não estou defendendo ninguém, tá? Não, eu sei, tanto é que a gente está até se reservando de dar nome. Mas ele, para mim, ele deixou a desejar. Tudo bem. Porque foram 1 milhão e pouco pancada de votos que ele tinha, poderia comprometer a vitória do outro. Sim, mas e quem disse que ele estava preocupado com a vitória do outro? Não, mas então, na verdade, ele foi orgulhoso, ele pensou nele. Ele não pensou na sociedade. Esse é o do bem. Pô, era simples, pastor. Não era não. Era simples você chegar ali a colocação, o projeto de um e olhar o quem é contra o Bolsonaro, tem suas argumentações. Quem é contra o Haddad tem suas argumentações. Não é muito simples, não. não. Que o cara fosse contra, o cara lutava... Você viu a foto do número do partido 38 cheio de bala? Você viu? A escultura do 38, o número do partido do Aliança 38, o número do partido cheio de bala. Então o que acontece? É um tipo de situação que assim, para a família cristã, para o pessoal que é do Deus e amor, esse negócio todinho, fica estranho, só estranho. Fica. Entende? É estranho a gente ver um coronel corrupto, um delegado corrupto.
Eu não tô, por exemplo, não sei se dá para entender que assim, é que nem eu respondi, né, no meu Twitter, eu respondi a uma tweetada do reverendo Antônio Carlos Costa, né, da Igreja Presbiteriana da Barra e presidente da ONG Rio de Paz, não sei se vocês já ouviram falar. Então, o que acontece? Geralmente quando tem algum tipo de chacina, ele sempre faz algum tipo de manifestação, seja morte de policial, de bandido, de criança, bala perdida, ele está sempre fazendo alguma movimentação contra a violência. E aí nisso, né, ele tweetou sobre essa escultura, né, feita por balas, né, número 38, número patino, aí ele é um negócio assim, aí eu coloquei assim, olha, eu até entendo, né? Eu até entendo os cristãos que não apoiam, né? Eu até entendo os cristãos que não apoiam ou que criticam o candidato, né? Que defende a morte de bandido que comete, né, um mal feito, coisa do tipo. Eu até entendo que cristãos não apoiem um candidato que prega a morte do criminoso. Eu só não consigo entender o cristão que ele apoia ou não critica o candidato que não é contra o aborto. Porque no caso, o bandido decidiu atirar, decidiu roubar, decidiu matar, decidiu estuprar, ele decidiu. Uma coisa é o seguinte: estou eu para defender minha esposa e meu filho, e aí vem um camarada para querer fazer alguma coisa contra eles. É uma coisa. Outra coisa é o seguinte: quer saber? Hoje é dia 5, eu vou fazer a limpa. É totalmente diferente. Então o bandido decidiu, o feto não decidiu. Ele é produto da decisão de terceiros, né? Então essa foi a questão, né, que eu reclamei. Mas não sei se você entende. Por exemplo, quem defende o Haddad defende uma linha de pensamento e ataca a outra. Quem defende o Bolsonaro defende uma linha de pensamento e ataca a outra. Todo cristão é contra a corrupção, mas assim, nem todo cristão vai ser a favor de violência. Entende? E todo cristão, por exemplo, ele é a favor da vida, mas nem todo cristão vai ser a favor do aborto para preservar a vida da mãe, né, que não quer ter aquela criança. Porque a questão do aborto é para quê? Para que menos mulheres morram, né, em abortos clandestinos. Eu até entendo isso mesmo. Só tem uma coisa: o feto não tem nada a ver com isso. Não tem nada. Sei lá, então o Estado faça um programa para as mulheres, né, que assim não querem cuidar dos seus filhos. Sei lá se é vítima de estupro ou se de repente era promiscuidade mesmo, porque tem aquela situação, tem aquela dona que está vindo da escola, da faculdade e é estuprada, mas tem aquela que vai engravida de carreirinha. Entendeu? Então, eu nem sei se tem mais carreirinha, né? No meu tempo de mais novo tinha. Aí o que acontece? Nesse negócio, né? Não, eu não sei se tem, né? Então, tem ainda, Patrícia tá atualizado. Então, em relação a isso, não, eu tô velho já, né? Então, né? Eu sou da época do Tchau Mary, né? Quando o funk era em inglês. Quando era em inglês, entendeu? E os crentes reclamavam do barulho, né? Não. O parafuso eu nunca fiz, não. Não, sou da época do parafuso. Rômulo Costa. Não, Black Pod é da tua época. Aqui, olha só. Tirou. Não, nada a ver. Eu sou da época do parafuso, Rômulo Costa, na época da Verônica Costa, desse tempo, entendeu? Funk Brasil. Interessante que o povo que era carne Misturou as coisas. Tempo do dia principal. Tá doido? Desculpa, fala, Vanessa. O povo que é de carreirinha, Aham. Tá dando para entender? Entende? E assim, e a gente até entende que alguém vai falar assim: ah, mas vai vir mais criança para pobreza, para miséria, para o crime, não sei o que, não sei o que lá e tal. Tá bom, então a saída é o quê? Vamos matar a criança agora no ventre da mãe para não ter que matar na incursão policial. É isso, né? Entende? Mas aí ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Então acabou que assim, né?
Tudo porque a gente foi falar da profecia do cabo da Ciolo. Mas nesse caso, talvez eu edite isso para ir para o YouTube, né? No YouTube aí vai, porque não tem nada a ver um assunto com o outro. E aí nesse caso aqui, mas deixa eu ver aqui a parte que a gente falou, né? Deixa eu ver. Sem nos autorizar a fazer cálculos, o Apocalipse nos permite compreender os acontecimentos da época atual sob essa luz. Basta ler o vigoroso capítulo 13 sobre o Império Conquistador e a ideologia totalitária para nos dar conta de até que ponto esse escrito está próximo de nós, mesmo falando somente do Império Romano e de seu culto ao imperador. Ele também é atual quando proclama a importância cósmica da obra redentora do reino de Cristo e a esperança de uma nova criação. Então é o seguinte, olha, existem vários anticristos aí nos seduzindo a adorar a besta, né? A imagem da besta, e a gente precisa sempre se recusar. Só que quando você se recusa, assassina a sua reputação, como você disse. Dizem que a gente quer ser mais santo do que os outros. Assim, você fica numa situação difícil. No Oriente não, no Oriente o pessoal morre mesmo, né? Mas aqui no Ocidente, de repente, você fica queimado na igreja, né? Seu pastor já te olha torto, você fica numa dificuldade com seus vizinhos. Às vezes a mulher te chama de fanático, o marido fala, né, que você agora é a Santa Rona, ou seja, seu filho fica com vergonha de você, porque, pai, você paga amigo, tá parecendo doido, né? Então, ou seja, um monte de coisa acontece porque você não se prostrou diante da imagem da besta. Mas quando você fica nesse negócio de data, você fica tranquilão, desarmado, como se assim, é só lá na frente. Então essa é a questão. Mas aí a gente fecha aqui Apocalipse por Oscar Cullmann, para a gente ir para outro livro e comentar sobre Apocalipse também. O que houve?